É o programa que o povo quer ver. Se jogue, tá chegando em sua casa. Informações pra você. Se jogue, fala em esporte. Se jogue. Voltamos e agora vem a minha pergunta. Rainer, vocês sempre têm a preocupação de estar angariando, buscando, conquistando um público jovem. Você acha que o público jovem consome mais o pop rock? Acho que sim, né? Acho que a gente tem isso aí muito claro nos shows, nos eventos. De alguma forma, ele realmente alcança a juventude, isso historicamente. E esse é o nosso foco realmente, é falar com o jovem, não que nós estejamos excluindo outros públicos, mas nós somos jovens hoje e queremos falar com quem nós mais nos identificamos hoje, mas também se quiser curtir nosso som e estiver lá com a gente, mais idade, a gente está aí. Né? O pessoal que está em casa, que não é evangélico, não entende muito, não sabe, né, como é que as coisas funcionam. Quando vocês tocam na igreja, vocês recebem algum tipo de remuneração? Então, existem... Ou é um trabalho voluntário? Existem várias situações, porque a gente fala assim evangélico, e o evangelho cresceu muito no Brasil, né? O segmento evangélico cresceu muito e existem várias vertentes, várias formas de lidar com isso. Nós fazemos como trabalho voluntário, porque nós não vivemos disso, porque não é nosso trabalho. Se em algum momento isso mudar, de repente a gente realmente não tiver mais tempo para outras atividades, de repente isso cresceu e a gente precisa se dedicar integralmente, aí sim haverá alguma forma de remuneração que é justo, já que a gente só teria tempo focado nisso. Quanto tempo já de banda? Engraçado, porque eu já canto há um bom tempo, mas essa formação a gente tem há quase 2 anos, não é tanto tempo assim. E a gente faz aniversário agora, no fim do ano, 2 anos. E nesses 2 anos, pela sua visão, você acha que a banda vem crescendo, vem amadurecendo, está ganhando mais espaço no mercado? Com certeza, porque no início tinha gente ali que não tocava e nunca tinha se identificado com a música, assim, realmente despertar para a música. E hoje a segurança que eles têm, a certeza do que querem, do que estão fazendo, e isso se reflete nas oportunidades que aparecem, né? Deus está nos dando aí várias chances de falar aos jovens. Eu costumo dizer assim, as pessoas perguntam, mas onde vocês tocam? Vocês vão para qualquer lugar? Vocês são evangélicos, vocês vão para qualquer lugar? E a nossa resposta é onde quiserem nos ouvir, a gente está tocando, né? Por que não? A nossa mensagem não é uma mensagem agressiva a ninguém, é a mensagem do amor de Deus, é uma mensagem de paz, é uma mensagem de fé, de esperança. E a gente sabe que, infelizmente, a realidade da nossa juventude, e não só aqui em Salvador, não é toda ela tão agradável. A gente vê jovens tão voltados para drogas e tantas situações terríveis. Eu, nesse meu tempo em que eu acompanhei jovens, a gente acaba acompanhando o jovem, acompanhando a história da família do jovem, a gente vê situações muito sérias realmente. Então, essa oportunidade de falar para esses jovens é maravilhoso e sem preconceito, sabe? Assim, eu acho que a gente pode conseguir discordar, se respeitando, e nisso está o amor de Deus também. Quando vocês não estão tocando na igreja, vocês já fazem shows fora, já conseguem faturar alguma coisa? O que a gente tem hoje de renda, a gente recebe como oferta. A gente não cobra, mas igrejas que querem, de certa forma, investir e se sentem voltadas para isso, a gente, às vezes... Mas tem eventos que não são necessariamente cultos, são shows, são outras situações. Então, as pessoas que quiserem contratar vocês, elas podem? Podem sim, também, claro. Depende da situação. A gente entende, de repente, um evento que não tem tanta renda, a gente vai voluntariamente. Se for um evento que tem uma renda e que tem uma remuneração, a gente acerta também, né? Agora, me conta uma coisa, assim, quando vocês não estão se dedicando à música, como é o dia a dia de vocês? O que é que dentro da religião de vocês não pode ser feito? Isso é uma pergunta bem legal, porque as pessoas associaram, e acho que isso é culpa realmente de uma visão que foi passada para elas, de uma religião que diz que não pode, isso não pode, aquilo, um bando de regra que deixa a vida mais chata
do que outra coisa. As pessoas realmente têm Não essa é? visão. Por quê? Mas é porque realmente existiram pessoas com essa consciência, ao meu ver, um pouco equivocadas. A gente percebe na Bíblia, na palavra, e quando a gente se aproxima mais de Deus, que o Evangelho é exatamente o contrário. Quando Jesus veio, uma coisa legal, né, da Bíblia, falar da Bíblia, é que existia um tempo em que tínhamos uma lei e a gente tinha que cumprir essa lei, e isso te levava para perto de Deus. Quando Jesus veio, foi exatamente para cumprir toda aquela lei e dizer que a partir dali você não precisava mais viver por regra, por prisão, por pode e não pode. Você podia viver por uma coisa chamada graça, que é o quê? O próprio Deus, ele te conscientiza e você livremente decide, porque naquele momento você teve consciência do que é certo, do que é errado, do que deve ou não fazer, e aí você faz, mas não por regra, porque não pode, ou porque alguém vai te bater, ou porque alguém vai te recriminar. Não por isso. Né? Não existe nenhuma situação impeditiva. Não, o que eu explico aqui, na verdade, é que não é simplesmente uma regra. Você pode isso, você não pode aquilo, porque isso é uma regra que está estabelecida, não. Mas vem daquela coisa da conscientização e do entendimento. Se eu entendo que aquilo é o que eu devo fazer ou não devo fazer, eu vou não fazer. Não quer dizer também que as pessoas vão fazer as coisas mais loucas e não vai ter um chamar a atenção, de certa forma, se entendeu. Você entendeu também. Então é basicamente isso, você tem que ter a consciência. Pode curtir carnaval, pode ir na boate, pode beber. Então, essas coisas podem? Ótimo, por que não? Porque são das coisas que me mandaram alguns e-mails perguntando. Tá. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que tudo me é lícito. Ou seja, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. De repente, você percebe que uma realidade, uma circunstância, ela não fala mais com você. Ela não é mais a expressão do seu interior, não é aquilo mais que te dá prazer, te satisfaz. Então, você começa a não se identificar com algumas situações e se identificar, de repente, mais com outras. Então, eu não me identifico em estar no carnaval como eu vejo hoje, e eu não estou lá. Mas não porque eu tenho uma proibição ou um cabresto, mas sim porque eu tenho uma nova consciência. É isso que Deus me dá, né? Você caracteriza a sua banda como gospel ou evangélica? O termo gospel, ele surgiu lá nas fazendas, né, do sul dos Estados Unidos, com os escravos que cantavam suas dores, seus lamentos, e porque significa, na verdade, evangelho. Né? No Brasil, houve em um momento da história, essa associação como o termo evangélico. Né? Então, gospel hoje no Brasil substitui evangélico. Então, tanto faz dizer hoje que é gospel ou que é evangélico, e a gente sim se intitula isso porque eu acho que, na verdade, esse rótulo é simplesmente a expressão daquilo que as pessoas leem em nós. E as pessoas veem a gente falando de Deus e dizem que a gente é gospel, então a gente é. Porque é a nossa verdade sendo expressa. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E não saia daí, que a gente vai para o intervalo e volta já com muito mais assunto. Faltava, é o programa que o povo quer ver. Se jogue, tá chegando em sua casa. Informações pra você. Se jogue, fala em